pessoal que acompanha o grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 8 de dezembro e nós celebramos o segundo domingo do Advento, que coincide aí com a festa da Imaculada Conceição. Bem, esses dois eventos, eles estão em plena sintonia, dado que Maria é uma das figuras centrais do Advento, por ser um modelo do ser humano que espera o nascimento do Salvador. Bem, o mistério da Imaculada Conceição, ele foi proclamado dogma no dia 8 de dezembro de 1854, pelo Papa Pio IX. Bem, atualmente esse dogma deve ser compreendido no horizonte da teologia da graça, partindo da certeza de que toda iniciativa é de Deus, que age gratuitamente por amor na história. Mas para que seu projeto salvífico seja realizado, cada pessoa é chamada a dar a sua resposta. Por isso, Maria é considerada imaculada, porque manteve a comunhão com Deus e também com os outros, sendo guiada pelo Espírito Santo. Portanto, a festa da Imaculada Conceição, ela celebra o triunfo do amor, da graça, da bondade, da esperança, da salvação, ou seja, o triunfo da vida. Bem, a primeira leitura de Gênesis capítulo 3, versículo de 9 a 15 e também o versículo 20, ele narra sobre a origem do pecado ou do mal. Bem, o autor, ele tenta responder como o ser humano buscou para si a ruína, transgredindo, portanto, a ordem dada por Deus, ou cedendo essa grande tentação de desejar ser igual a Deus. Após o pecado, Adão e Eva, ou seja, sua esposa, caminham, né, pelo jardim e eles ouvem a voz caminhando também no jardim, a voz de Deus caminhando no jardim. Bem, os intérpretes judeus sempre se perguntam se é possível uma voz caminhar no jardim. Eles respondem que sim, é possível uma voz caminhar no jardim, dentro do coração do ser humano. Assim, essa voz caminha com Adão. Por isso era impossível escapar dessa voz. Também a pergunta que Deus faz para Adão é bastante interessante. Ou seja, ele não pergunta onde você está, mas onde você foi parar. Ou seja, aonde você foi parar, amigo? Dado que é interessante para Deus fazer essa pergunta, não para saber onde ele está, no sentido de localizar Adão, mas para que Adão tivesse consciência, né, tomasse consciência de sua transgressão, e também expressa aí a tristeza de um amigo, né, que deixou a pessoa amada, que amava num lugar lindo, e não a encontra mais, pois está tentando aí escapar, né, da presença do próprio Deus. Bem, Adão, ele expõe o seu medo, né, de encontrar com Deus, pois tem consciência de tê-lo ofendido, mas, apesar de admitir o seu pecado, ele não assume a responsabilidade pelo seu ato. Tentando se desculpar, ele acusa a mulher. A mulher, então, acusa a serpente e essas desculpas todas, em última instância, acabam chegando no próprio Deus. Ou seja, talvez ele que é culpado, né, de ter criado a mulher, a serpente e Adão. Bem, essa narrativa, ela ressalta que o pecado não deve ser atribuído a Deus, mas ao mau uso do livre-arbítrio humano. Bem, nós temos aí uma sentença que é proclamada, né, contra a serpente, que pode ser entendida como uma narrativa etiológica, ou seja, uma narrativa que tenta explicar por que a serpente rasteja e não caminha como os outros animais, dado que rastejar era um sinal, né, de humilhação e também de inferioridade. Porém, ela também é utilizada como símbolo, né, da luta entre o bem e o mal. Isso é explicitado na frase, porém, hostilidade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher. Vem confirmando, portanto, essa luta da humanidade que deve ser travada contra os poderes do mal. Bem, o versículo 20 apresenta o nome, né, o nome dado à mulher, ou seja, ela se chamará Eva, e o significado desse nome, ou seja, ela é a mãe de todos os viventes. O nome Eva, nesse contexto, provavelmente deseja mostrar que aquela que foi instrumento de morte, claro, juntamente com Adão, porque não foi só Eva que transgrediu, mas sim também Adão, e por causa dessa transgressão será
também a causa da vida e da salvação ao unir-se, portanto, com o Evangelho. Então, a mulher, né, e o homem, ou seja, a humanidade que introduziu o mal dentro da história. Agora nós temos aí o texto de Lucas, né, no capítulo 1, versículo de 26 a 30, que será o evangelho de hoje, que apresenta essa outra mulher que nos trará, portanto, a salvação. Esse texto, ele narra a vocação de Maria e a sua resposta em ser a mãe biológica de Jesus. O texto segue, então, os modelos também das narrativas de nascimento de uma pessoa importante eleita por Deus com uma missão específica, que é o caso aí de Jesus. Bem, o evangelista, ele descreve Maria como aquela que vive em Nazaré da Galileia, desposada com José, da casa de Davi, e é virgem. Nós só temos esses elementos que são essenciais para colocar, portanto, Maria na história da salvação. Bem, ao começar pela localização, percebemos que se refere a uma cidade desprezada, mas que será aí o lugar da manifestação da glória de Deus. Maria é uma mulher simples, uma israelita, que espera também a vinda do Messias, uma mulher de fé que confia na manifestação de Deus e também na realização de suas promessas. E ao encontrar-se aí com o anjo Gabriel, nós temos a saudação, que é muito importante, que se diz, Gabriel diz, alegra-te. Como interpretá-la, né? Como interpretar essa saudação? E alguns comentadores afirmam que é uma saudação cordial, comum na época, mas que carrega uma carga teológica bastante significativa, dado que é uma expressão que abre todos os anúncios de salvação e de exultação diante da manifestação de Deus no Antigo Testamento. Assim, Maria fica perturbada, pois sabe que essa saudação anuncia a ação de Deus e a alegria messiânica que é explicitada após a saudação do anjo. Bem, Maria, ela tenta compreender, meditar, questionar, dialogar, dando, portanto, aí várias oportunidades para o mensageiro de Deus, Gabriel, de revelar a missão do menino que irá nascer e também ajudar aí no discernimento de Maria. E o anjo informa que o filho que irá nascer será o Messias, que reinará eternamente. Ele receberá o nome de Jesus e revelará a salvação de Deus para todos e todas. Mas como isso acontecerá? Bem, essa criança será concebida por meio da força vital do Espírito de Deus. Maria, portanto, deve confiar na palavra de Deus anunciada, pois nenhuma palavra divina é ineficaz, como nós encontramos aí no texto. Bem, após a anunciação da concepção de Jesus em seu ventre, Maria sabe que não é uma missão simples, e a partir de então, ela deverá tecer seus projetos com aqueles de Deus. Aliás, toda a vida de Maria foi assim, porém, é-lhe anunciado um projeto que a supera. Maria aceita, coloca-se totalmente a serviço daquele que a chamou para uma missão profética e se faz serva. Então, plena de fé e obediente à palavra de Deus, se dispõe a exercer, portanto, a sua diaconia, o seu estar a serviço no decorrer de toda a sua vida, mergulhando no grande mistério do Filho de Deus, que se faz terrestre, de um Filho de Deus inacessível, que agora se faz próximo. Então, por meio do seu sim, nós temos aí a junção entre o anúncio da maternidade e também a sua vocação para uma missão profética, que consiste em anunciar a libertação para o seu povo. Portanto, Maria será essa porta-voz da salvação que vem de Deus, que é a esperança de seu povo. Então, Maria é identificada, né, com o seu povo, é a filha, portanto, de Sião, que aguarda com esperança a libertação prometida pelo Senhor. Então, nós temos aí Maria como representante desse povo grávido pela graça de Deus e agraciado pela salvação. Então, o sim de Maria, ele ressalta a sua fé consciente e ativa, bem como essa responsabilidade que Maria tem pelos rumos da sua própria vida. E nós temos aí a encarnação, por sua vez,
que não é somente uma obra do Pai que aceita dar seu Filho à humanidade por meio do Espírito, mas também uma obra da fé de Maria, que consentiu em oferecer o seu corpo para que o Verbo se fizesse carne. Bem, Maria ela não é um simples meio pelo qual o Filho de Deus se encarna, mas ela é a porta que, sempre aberta à palavra de Deus, permite à humanidade ter acesso a Cristo. Então, com a intervenção de Deus e o ato de fé de Maria, ao aceitar essa missão, a história da salvação atinge a sua plenitude. Maria, além de se tornar mãe do Filho de Deus, ela vai se tornar também a mãe de cada cristão e cada cristã, né, que também tem a sua fé e a sua esperança em Deus. Deste modo, a fé de cada cristão e cristã tem suas raízes nesse gesto, né, de valor universal realizado por Maria, que é o seu sim. Mas Maria não é somente a mãe, Maria também é a nossa irmã de fé, ou seja, nossa companheira de caminhada e apóstola. Maria, então, se lança nesse imprevisível da fé, porém com a certeza dessa presença divina, na medida em que Deus cobre essa mulher com a sua sombra. Bem, Lucas ressalta que Maria concebe Jesus pelo poder criador de Deus, pelo poder de sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Bem, revela também, pelo mistério da encarnação, o amor gratuito e a proximidade de Deus, que se inclina para a humanidade que espera o Messias. Reforça, portanto, essa filiação divina de Jesus, que se insere na história e o sentido, então, salvífico do nascimento de Cristo. Bem, o anúncio do nascimento de Jesus nos indica que Deus não atua sozinho, ou seja, ele toma a iniciativa, mas ele aguarda a resposta livre e gratuita da pessoa. Portanto, nos acena para esse caráter gratuito da salvação, é pura graça, não é mérito humano, mas, por outro lado, Deus respeita também a liberdade humana. Então, Maria, ela vai ser para nós, né, essa pessoa que se entrega incondicionalmente aos desígnios de Deus. Maria, né, esse testemunho, ela testemunha essa disponibilidade, né, para estar a serviço do reino de Deus. E por isso ela é um modelo para nós de discípula, atenta, aquela que é imaculada, porque realizou aquilo que Deus sonhou para toda a humanidade, ou seja, que sejamos santos e irrepreensíveis, o que nós encontramos aí na segunda leitura. Então, Maria, mulher plena do Espírito Santo, é aquela que anima, desafia, consola, acende a esperança e a luta de milhares de pessoas que sonham em experimentar de forma plena o reino de Deus, visível nas relações humanas, nos projetos sociais, na forma de organizar a sociedade. Bem, a segunda leitura é extraída da carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 3 a 6 e de 11 a 12. Bem, esse hino, ele condensa toda a história de salvação, essa carta não foi escrita por Paulo, mas faz parte aí da sua tradição. Ele é um louvor, portanto, a Deus pelo plano salvífico realizado por meio de Jesus Cristo e levado a cumprimento pelo Espírito Santo. Ele não só apresenta quem é esse Deus trino, mas também quem somos nós, seres humanos, diante de Deus. Ou seja, nós somos alguém amados, eleitos, chamados, designados para ser conforme o Filho, para participar da santidade de Deus e da vitoriosa ressurreição de Jesus Cristo por meio do batismo. Então, o ser humano é predestinado a amar, a ser filho no Filho e destinado a fazer resplandecer o louvor e a graça de Deus, que consiste em ser testemunha da benevolência, da misericórdia, do amor, né, de Deus por toda a humanidade. Então, celebrar a festa da Imaculada Conceição e o Advento, né, o segundo domingo do Advento, é refletir sobre o sonho de Deus para nós, seres humanos, e despertar-nos para assumir nossa identidade e nossa vocação de filhos e filhas de Deus, voltando-nos para a defesa da vida, conscientes de que somos predestinados, desde antes da criação, a amar e a sermos amados, mas também que somos chamados e chamadas a refletir sobre
o sentido do pecado em nossos dias. Não somente o pecado individual, mas também o pecado social, né, que legitima determinado padrão de comportamento social que fere constantemente a dignidade da pessoa. Então, ao contemplar Maria como representante da esperança de seu povo, essa mulher de fé, a serva totalmente disponível a Deus, que possamos também avaliar nosso modo de agir e nos perguntar: bem, nós somos testemunhas do louvor e da glória de Deus e de sua ação salvífica nos gestos simples do dia a dia, né, conforme afirma a segunda leitura de hoje? A festa da Imaculada, ela nos reporta para a missão de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, mantendo a comunhão com Deus e com o outro. Nós temos consciência disso? E também, talvez, a pergunta que o próprio Deus faz a Adão, né? Aonde nós fomos parar? Ou seja, Deus nos colocou, né, de forma muito linda diante dessa nossa sociedade, desse lugar onde nós estamos. Mas será que nós estamos lá, nesse lugar que Deus nos deixou? Ou nós estamos aí tentando escapar dele com medo? É que Maria possa nos ajudar a fazer esse caminho, refletindo nesse domingo, nesse segundo domingo do Advento e nessa grande festa da Imaculada Conceição. Desejo um lindo Advento para você e também um ótimo domingo.